Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo vai usar somente Pfizer na dose de reforço para idosos. Rio de Janeiro exige passaporte da vacina a partir desta quarta-feira. Senado aprova a candidatura de gestor público que teve as contas rejeitadas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A cidade de São Paulo vai usar vacinas da Pfizer para a terceira dose em idosos. O Pedro Leão conta agora os detalhes pra gente. Oi, Pedro, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. São Paulo recebe nesta quarta-feira 340 mil doses da Pfizer, que serão usadas exclusivamente em idosos na capital paulista. Esse reforço com o imunizante da Pfizer vale mesmo para quem tomou anteriormente AstraZeneca ou Coronavac. Podem receber essa dose de reforço todos os vacinados com segunda dose há mais de 6 meses. O objetivo é garantir proteção adicional à população mais vulnerável à variante Delta, predominante no município. Os idosos devem procurar os postos de vacinação com o comprovante das doses anteriores, um documento com foto e também um comprovante de endereço da cidade de São Paulo. Salsi. Já fico alerta aqui, né, Pedro? Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a partir desta quarta-feira, os moradores do Rio de Janeiro e turistas vão precisar apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar em alguns espaços de uso coletivo. Os detalhes com Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa medida vale para academias de ginástica, cinemas, teatros, museus, parques temáticos, pontos turísticos e também para feiras de negócios e convenções. A comprovação pode ser feita com a carteira de vacinação digital, que é emitida pelo site ou pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Também será aceita a caderneta física ou um papel timbrado emitido pela Secretaria de Saúde. Quem espera pela aplicação da segunda dose também terá que apresentar documento que informe que ainda aguarda completar o processo de imunização. E essa medida também é obrigatória para quem visita a cidade. A ideia é que esse passaporte seja exigido por aqui até novembro. Salsi. Tá certo, Pedro. Obrigada. E atenção, mudanças no calendário de vacinação de Porto Alegre. O intervalo na aplicação da segunda dose da Pfizer foi reduzido. A Marcele Dutra conta agora pra gente como é que vai ficar esse calendário por lá. Oi, Marcele. Boa noite, Salsi. O intervalo entre as doses era de 10 semanas, agora passou para 8. A decisão segue a orientação do Ministério da Saúde, que recomenda a redução do intervalo do imunizante a partir da segunda quinzena de setembro. A mudança vale a partir desta quarta para pessoas vacinadas até 21 de julho. Já em relação à segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca, será mantido o intervalo de 28 dias e 10 semanas, respectivamente. Para receber a segunda dose, é preciso apresentar o documento de identidade e a carteira comprovando a primeira aplicação. Salsi. Muito obrigada, Marcele. Agora, os destaques internacionais. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que quase todas as pessoas internadas por Covid-19 não foram vacinadas. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo o órgão, mais de 90% das pessoas hospitalizadas pela doença não foram imunizadas contra o coronavírus. No sul do país, 1 em cada 4 hospitais está com mais de 95% dos leitos de UTI ocupados. Agora a gente fala de um estudo britânico que mostrou que pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 têm quase metade das chances de apresentar sequelas após a infecção. Os dados foram colhidos entre dezembro de 2020 e julho deste ano. Os sintomas prolongados incluem dor muscular, fadiga e problemas psicológicos que podem durar meses após a recuperação. A descoberta é uma boa notícia em relação à proteção das vacinas aplicadas mundialmente.
De volta ao Brasil, Mato Grosso do Sul também reduziu o intervalo para a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. Vamos até Campo Grande agora conversar com o repórter William Franco, que tem os detalhes para a gente. William, boa noite para você. O intervalo entre a segunda e a terceira dose agora é de quanto tempo, hein? Apenas 4 meses, Salsi. Boa noite. Por enquanto, essa dose de reforço só é aplicada para jovens acima de 18 anos com alto grau de imunossupressão e idosos com 70 anos ou mais. A decisão de reduzir o intervalo entre as doses partiu do governo estadual. As autoridades levaram em consideração que os dois grupos são hoje os mais vulneráveis a contrair a doença de forma mais grave. E depois de 2 meses do fim da campanha de vacinação em massa na região de fronteira com o Paraguai, pelo menos metade das cidades não registraram mais mortes pelo coronavírus. Salsi. Obrigado, William. E em Curitiba, mais da metade da população está completamente imunizada contra o coronavírus. Vamos até lá saber mais detalhes com a Beatriz Frener. Beatriz, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, uma ótima noite a todos. São mais de 700 mil pessoas com o esquema vacinal já completo. Isso representa 51% da população daqui de Curitiba. Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde antecipou a aplicação da segunda dose da Pfizer para moradores acima de 50 anos. A convocação é feita pelo aplicativo Saúde Já. Segundo autoridades, a intenção é conter a disseminação da variante Delta do coronavírus. O Paraná confirmou nesta terça-feira mais 26 óbitos por essa cepa. Com isso, o estado soma 38 mortes e mais de 160 casos. A confirmação vem por meio de exames feitos pela Fiocruz e quase 400 aguardam resultados. Salsi. Obrigada, Beatriz. Olha, nos Estados Unidos, por incrível que pareça, o número de pessoas em situação de pobreza diminuiu no ano passado, em plena pandemia. De acordo com o escritório do censo do país, a pobreza caiu para 9,1% em 2020, 2,6 pontos percentuais a menos que em 2019. Quase 8,5 milhões de pessoas saíram da pobreza. Segundo o relatório, os valores pagos pelo governo americano aumentaram a receita das famílias, enquanto a economia do país retraía por causa das restrições de isolamento social. A farmacêutica Pfizer quer a aprovação do governo americano para vacinar crianças contra o coronavírus a partir dos 6 meses. Segundo a empresa, os dados sobre segurança e eficácia do imunizante em crianças até os 5 anos devem ser divulgados até o final de setembro. Depois, a Pfizer deve fazer um pedido para o FDA, órgão equivalente à Anvisa, para liberar o imunizante para essa faixa etária. Por enquanto, a vacina está aprovada para crianças a partir dos 12 anos. A Secretaria de Educação do Amazonas afastou os gestores de uma escola de Manaus depois que um vídeo circulou na internet. Veja. As imagens mostram estudantes do Centro Educacional Áurea Pinheiro Braga aglomerados e sem máscaras, enquanto dançam no pátio da escola. Funcionários e professores também aparecem nas filmagens. Em nota, a secretaria informou que proíbe atividades que não respeitem os protocolos de saúde. Inacreditável, né? A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil é a menor desde novembro do ano passado. O índice baixou de 0,92 para 0,81. Isso significa que um grupo de 100 infectados pela Covid transmite a doença para outras 81 pessoas. Desde o final de junho, a taxa está abaixo de 1 no país, o que indica uma desaceleração no contágio. Os dados são do Imperial College de Londres. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 21 milhões e 19 mil casos de coronavírus. São mais de 587 mil mortos. Foram 731 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, 31 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. No total, já são 20 milhões, 108 mil pacientes curados da Covid e mais de 323 mil seguem em acompanhamento médico. Goiânia começa nesta quarta-feira a vacinar idosos com a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A Natália Mendonça tem os detalhes agora pra gente. Natália, boa noite para você.
Oi, Salsi, boa noite. A Prefeitura começa a vacinar primeiramente os idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses e pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. É preciso apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto. 9 pontos de vacinação estarão disponíveis para essa terceira dose. Também nesta quarta, Goiânia começa a vacinar jovens de 17 anos, além de adolescentes de 12 a 16 anos com deficiência, gestantes e puérperas. Para este último grupo, é preciso fazer um agendamento pelo aplicativo ou site da Prefeitura de Goiânia. Salsi? Obrigada, Natália. E atenção, o governo de Minas Gerais acredita que já pode haver transmissão comunitária da variante Mu no estado. O Luiz Casoni traz agora os detalhes para a gente. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você também e a todos que nos acompanham. Olha, Salsi, a Secretaria de Saúde afirmou que já são 7 casos dessa variante descoberta originalmente na Colômbia. Porém, a maior preocupação da pasta é com a variante Delta, que já soma 394 casos e 6 mortes. Mesmo diante deste cenário, o Estado avalia a volta às aulas como segura. Por isso, anunciou alterações no protocolo sanitário das escolas. A orientação é reduzir a distância entre as carteiras e aumentar a capacidade de 1/3 para metade da ocupação nas salas de aula. Já a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto de um auxílio emergencial para famílias em situação de pobreza. O valor pode chegar a R$ 200 por mês, mas depende de nova votação. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas suas informações. Agora a gente acompanha como está o andamento da vacinação em todo o país. 1.403.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus, isso em 24 horas. O Brasil tem mais de 139 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 75 milhões de brasileiros completaram a imunização. Em Minas Gerais, a primeira dose foi aplicada em mais de 14 milhões de pessoas. Isso representa quase 66% dos mineiros. A Bahia vacinou até agora pouco mais de 9 milhões, 103 mil habitantes, quase 61% da população recebeu a primeira dose. No estado do Pará, quase 49% da população recebeu a primeira dose da vacina. Isso representa 4 milhões 288 mil pessoas. Já o Tocantins tem 891 mil vacinados com a primeira dose, pouco mais de 55% dos moradores. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo. Profissionais de saúde protestaram em Paris por causa da obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Cerca de 200 pessoas se manifestaram em frente ao Ministério da Saúde francês. Autoridades afirmaram que os trabalhadores da saúde que não apresentarem comprovante de vacinação podem ser suspensos. Cerca de 300 mil profissionais ainda não foram imunizados. A vacina passou a ser obrigatória para a categoria nesta terça-feira. O prazo começou há 2 meses. Nos Estados Unidos, policiais de Los Angeles processaram o governo da Califórnia por causa da mesma exigência de vacinação. Para o departamento, a obrigação viola os direitos civis dos funcionários. Alguns policiais ameaçaram fazer pedido de demissão em massa. O país e o estado têm regras que tornam obrigatória a vacinação ou testes regulares para empresas e instituições públicas. Aqui no Brasil, o Senado aprovou um projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa e facilita a candidatura de gestores públicos condenados. O Matheus Escavazini está em Brasília e explica pra gente toda essa história. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O texto prevê que gestores públicos que tiveram as contas consideradas irregulares e tenham sido punidos apenas com multas vão poder se candidatar. Atualmente, a lei de inegibilidade veda a eleição do gestor por 8 anos se as contas rejeitadas configurarem ato doloso de improbidade administrativa, mesmo sem dano ao erário público. Segundo o Senado, a proposta não mexe na lei da ficha limpa e está em acordo com o que já é consolidado no Tribunal Superior Eleitoral.
Se a lei for sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro até o dia 2 de outubro, já terá validade para as eleições do ano que vem. Salce. Obrigada, Matheus. Já conversamos novamente. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a terça-feira em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,25. Já a Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,19%, fechando abaixo, dos 117 mil pontos. E um estudo publicado nesta terça-feira apontou aumento na exploração ilegal de madeira no Pará. E sobre isso, o Felipe Nobre tem os detalhes agora para a gente. Felipe, boa noite para você. Boa noite, Salce. Segundo o mapeamento feito pelo Instituto Amazon, mais da metade da extração de madeira no estado não foi autorizada pelos órgãos ambientais. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o Pará registrou exploração madeireira em mais de 50 mil hectares. Desse total, cerca de 55% não tiveram autorização para extração de madeira, uma área que corresponde a quase metade do tamanho de Belém. No relatório passado, a área não autorizada representava 38%, ou seja, a exploração ilegal teve aumento de quase 20 pontos percentuais em relação ao documento anterior. Ainda de acordo com a pesquisa, o Pará foi o 4º estado do país com o maior território explorado. Salce. Pará que lidera o desmatamento no Brasil. Obrigada, Felipe. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço da gasolina subiu pela 6ª semana seguida. O reajuste acumulado da gasolina entre janeiro e agosto ultrapassa 31%, enquanto a inflação nesse período ficou abaixo dos 6%. Diesel e gás de cozinha também subiram bem acima do IPCA. O maior valor médio da gasolina é o do Rio Grande do Norte, com o litro a R$ 6,62. Em segundo lugar, vem o Piauí, onde a gasolina é comercializada por R$ 6,60 em média. No Rio de Janeiro, o litro do combustível custa R$ 6,56. O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou uma rede social para reclamar da escalada dos preços. Tudo caro: gasolina, diesel, gás de cozinha. O que a Petrobras tem a ver com isso? O plenário da Câmara parou para questionar o presidente da Petrobras, Joaquim Luna e Silva. O presidente da estatal explicou a relação do custo do petróleo no mercado internacional com o que é cobrado nas bombas. Nós sabemos que isso aí é uma série de incidências de impostos, mas não tem a ver com o custo da produção da Petrobras. Ela não passa a volatilidade momentânea dos preços internacionais de petróleo. Estudo verifica se aquela mudança é estrutural ou se é conjuntural. Aquilo que é estrutural, a Petrobras absorve. Hoje, 34% do valor da gasolina vem dos custos de produção da Petrobras. Impostos estaduais respondem por quase 28%. Os custos com o etanol adicionado na gasolina são de 17%. O preço sofre ainda o impacto de 11,4% dos impostos federais e mais 9,8% na distribuição e revenda. O peso da gasolina no bolso dos brasileiros não é pequeno. Esse item representa 6% da inflação familiar. Só que o aumento de diesel, gasolina e álcool, ele faz parte de todas as cadeias produtivas praticamente. Então ele também tem um impacto nas inflações de quase todos os outros itens que as famílias consomem. A escalada de preços foi tema de uma fala do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto disse que vai levar a Selic, a taxa básica de juros, até onde precisar para conter a inflação. E comentou a fórmula da Petrobras, que nos últimos 5 anos reajusta os valores dos combustíveis com base no valor internacional do petróleo e do dólar. A parte de você passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido, lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido que grande parte dos outros países, né? A gente tem olhado isso também. Com os números da pandemia em queda, aumentou a vontade dos brasileiros de viajar a passeio, mas as passagens aéreas e os pacotes turísticos estão mais caros. Finalmente chegou o dia da viagem que o Adriano e a Viviane sonhavam fazer desde o início da pandemia. Viagem, ela, nossa, fortalece tudo, né?
reaviva tudo. Então a gente está sentindo muita falta. Revitalizar a alma, né? Dar uma respirada, conhecer o Brasil, que é maravilhoso. Mãe e filho vão comemorar no Maranhão a recuperação dela depois de uma internação por Covid. Eu tava ansioso, tranquilo, mas ela nem dormiu à noite. Mas ela é a primeira vez que vai viajar de avião, então aí que tá mais ansiosa ainda. Entendeu? Com mais gente viajando, o momento é de retomada. Agosto foi o 4º mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos. A média diária de partidas dos aeroportos voltou a 70% do que era antes da pandemia. Escolher o destino, imaginar os dias de descanso e de divertimento, a alegria de viajar já começa antes, no planejamento. Mas é nesse momento também que a gente descobre o quanto isso vai custar. E é bom preparar o bolso, porque os preços subiram muito. De 12 meses para cá, os pacotes turísticos ficaram 10% mais caros. A alta nas passagens aéreas chegou a 30%. A explicação está no aumento dos custos do setor. A querosene teve uma alta de 91,7% nessa comparação com o segundo trimestre de 2020. E o combustível representa mais de 30% do custo das companhias aéreas. Um outro fator também que contribui, com certeza, é a retomada. A gente vê no Brasil, mundo afora também, esse avanço do processo de vacinação, redução de casos. Então, as pessoas se sentem mais seguras para viajarem também. Então, isso impacta o transporte aéreo. O Luiz Gustavo não fica muito tempo sem sair pelo mundo. A cada viagem, e foram dezenas, ele já pensa na próxima. Em novembro, vai ser o Uruguai. Mas a passagem aérea até Montevidéu por R$5.000 assustou. Ele e os amigos encontraram um jeito. A gente decidiu que a melhor ideia era pegar um voo do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E de Porto Alegre a gente seguiu de ônibus para Jaguarão, que é a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. De Jaguarão a gente pegaria outro ônibus para Montevidéu. E assim a nossa viagem não sairia com um custo absurdo. Sairia com preço acessível para eu e meu grupo de amigos conseguir chegar lá. O deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, foi o convidado desta terça-feira do JR Entrevista. Ele disse que ainda há muito a discutir para a aprovação da reforma tributária. Claro que o período está muito turbulento agora. É claro que a gente teve, na reforma do imposto como pessoa física, um aumento, né? Um aumento de valores e um aumento de possibilidades, e desse imposto ele ser regressivo. E do imposto tributário, a proposta é cair de 15% para 8%, mas a gente ainda tem muitos interesses por trás, ainda a gente deve muito discutir. É importante também a preocupação com as empresas, com os empregadores também, em relação a de dar mais tempo para que ele se acostume com essa mudança, não pare, para não causar um tumulto, ainda mais num período que eu enxergo crucial para o governo. Deputado, a gente fala um pouquinho agora dos movimentos do 7 de setembro, né, que levaram muita gente às ruas, principalmente em todo o país, mas principalmente em Brasília, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro participou. Grande número, isso mostra a expressão que existe hoje em favor do presidente, mas ao mesmo tempo há a crítica da defesa de atos antidemocráticos, de situações que vão contra a Constituição. Não vi uma confusão, não vi uma arruaça, não vi uma quebradeira, não vi movimentos antidemocráticos, pelo contrário, parecia que a gente estava festejando o Réveillon, face o número de gente que tinha em Copacabana. Copacabana é a praia mais democrática do Brasil, onde junta o rico, o pobre, o evangélico, o católico, o muçulmano, o judeu, o branco, o preto, todos ali, com a bandeira do Brasil e todos festejando. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a votação do edital do 5G será concluída pela Anatel na semana que vem. Fábio Faria fez um balanço sobre o leilão do 5G. A Anatel começou a analisar o edital na segunda-feira, mas a sessão foi suspensa pelo pedido de vista de um dos conselheiros. Mesmo assim, o governo espera que não ocorram atrasos no leilão previsto para outubro. A expectativa é que a tecnologia esteja disponível em todas as capitais do país até julho do ano que vem. Falei com o relator ontem e hoje, e ele me garantiu que está mandando as perguntas finais para o Ministério, das recomendações do TCU, e na semana que vem estaremos votando
para publicarmos o edital e termos o leilão do 5G para o país. Nós precisamos levar a internet para o norte e para o nordeste. O anúncio foi feito durante cerimônia de entrega do Prêmio Marechal Rondon, honraria do Ministério das Comunicações, que reconhece o trabalho de pessoas e instituições para o setor. Um dos homenageados foi Márcio Novaes, presidente da Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. É um reconhecimento ao trabalho que o rádio e a televisão fazem para toda a população brasileira, levando a todos os lares informação, entretenimento, esporte, lazer, tudo de bom, do melhor, da melhor qualidade, com o produto brasileiro, com a cultura brasileira, feita por brasileiros e o melhor, sem pagar nada. O presidente Jair Bolsonaro também recebeu o prêmio. No discurso, o presidente fez um aceno ao Supremo Tribunal Federal. Nosso governo conversa com todo mundo. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara? E também, por que não dizer, em muitos momentos, sem o nosso Supremo Tribunal Federal. Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento, a alegria do nosso povo. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai participar do anúncio de novas medidas para o programa habitacional Casa Verde Amarela. O Matheus Escavazini está de volta com as informações. Salsi, o evento está marcado para amanhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto. Entre as mudanças está uma modalidade de financiamento em que estados e municípios devem garantir 20% do valor do empreendimento, o que pode incluir o terreno. Em contrapartida, famílias com renda mensal de até R$ 4.000 terão o valor de entrada do imóvel reduzido ou até mesmo zerado. Os valores máximos dos imóveis que podem ser financiados serão reajustados entre 10% e 15%, dependendo da população da cidade onde fica o imóvel. A Caixa Econômica também deve anunciar uma redução nos juros do financiamento da casa própria, apesar das altas na taxa básica de juros pelo Banco Central. Salsi. Obrigada, Matheus. Uma boa noite para você. E olha, o Japão avançou na vacinação e superou os Estados Unidos. Mais de 60% da população já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Vamos ao vivo até lá conversar com a Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Fala pra gente, por favor, quantas pessoas já foram vacinadas? Olá, Salsi. Até agora, 80 milhões de pessoas, ou seja, 63% da população. Com isso, os Estados Unidos passaram para o último lugar entre as nações mais ricas do mundo em termos de proporção da população vacinada com a primeira dose. Mas se for levar em conta a aplicação das duas doses, os Estados Unidos ainda estão à frente do Japão. Por aqui, 51% da população estão completamente vacinados. Esse percentual sobe para mais de 88% entre os idosos. Enquanto a vacinação avança, os casos de Covid têm diminuído no país. Salsi. Obrigada, Silvia. Já falamos novamente. E olha, um novo julgamento sobre o assassinato do americano George Floyd é realizado nos Estados Unidos, desta vez em âmbito federal. Derek Chauvin voltou a se declarar inocente. No ano passado, o ex-policial ficou com o joelho sobre o pescoço do segurança George Floyd, que acabou morrendo. Em junho deste ano, Chauvin foi condenado em um tribunal do estado de Minnesota a 22 anos de prisão, pena que ele já começou a cumprir. Os outros 3 ex-policiais envolvidos também declararam ser inocentes. Nos Estados Unidos, as eleições para decidir se o governador do estado da Califórnia continua no cargo foram encerradas. A apuração dos votos agora está em 7%. 12% dos eleitores escolheram pela abertura de um processo de recall capaz de interromper o mandato no meio. O democrata Gavin Newsom foi flagrado desrespeitando regras de isolamento durante a pandemia. Israel registrou mais de 10 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, pelo segundo dia seguido. De acordo com os especialistas, o país vive o pico da 4ª onda. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Bianca Zanini.
Existem atualmente mais de 82 mil casos ativos da doença no país. Quase 3 milhões de pessoas já receberam a terceira dose de reforço da vacina. Por isso, o representante do Ministério da Saúde de Israel disse que já esperava ter visto uma queda no número de novos casos. Mais da metade dos atuais infectados são jovens de até 19 anos. O governo se prepara para oferecer uma possível quarta dose de reforço à população para estender a proteção por ainda mais tempo. A data de aplicação ainda não foi divulgada. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Já o governo holandês vai diminuir as restrições contra o coronavírus e exigir um passaporte da vacina. O primeiro-ministro do país afirmou que as orientações de distanciamento social serão abandonadas a partir de 25 de setembro. Mais de 70% da população já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Para entrar em locais movimentados, como bares, restaurantes e academias, será exigido um comprovante de vacinação. E pelo menos 18 gorilas de um zoológico da cidade americana de Atlanta foram diagnosticados com Covid-19. Os gorilas estavam tossindo, com coriza e alterações no apetite. O diretor do zoológico disse que pelo menos 4 testes tiveram resultado positivo para a variante Delta. Segundo o zoológico, os visitantes não precisam se preocupar, porque não há evidências de que os primatas transmitam a doença aos humanos. E na China, autoridades tentam conter um surto da variante Delta numa província no sul do país. A gente volta a conversar agora com a Silvia Kikuchi. Silvia, o que a gente sabe até agora sobre isso? Salsi, pelo menos 59 casos da variante Delta foram registrados na província de Fujian. Para conter o avanço do vírus, as autoridades locais bloquearam os bairros mais afetados. Os bares, cinemas e academias estão fechados. O horário dos restaurantes foi reduzido e as aulas presenciais nos jardins de infância e ensino fundamental estão suspensas. A cidade tem mais de 3 milhões de habitantes e para deixar a região agora é preciso apresentar um teste com resultado negativo para o coronavírus. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia, pelas suas informações. Uma boa tarde para você por aí. Agora a gente fala de esporte. O brasileiro Gabriel Medina conquistou nesta terça-feira o tricampeonato mundial de surf. A etapa decisiva da temporada foi disputada na Califórnia. Gabriel Medina teve como oponente outro brasileiro, o também paulista Felipe Toledo. Mas, ao contrário do desempenho durante os Jogos Olímpicos, Medina dominou a final com manobras arrojadas, que garantiram o terceiro título mundial. Nas últimas 7 temporadas, o Brasil conquistou nada menos que 5 vezes o troféu. Agora o futebol. O Atlético Paranaense é a primeira equipe classificada para a semifinal da Copa do Brasil. O time paranaense eliminou o Santos há pouco. Veja como foi. O Santos recebeu o Atlético na Vila Belmiro e precisava vencer. Mas quem marcou foi o Atlético. Depois do escanteio, Zé Ivaldo pegou a sobra e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro João Paulo. Na semifinal, o Atlético enfrenta o vencedor de Flamengo e Grêmio. Começou nesta terça-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e foi uma rodada de muitos gols. O Manchester United enfrentou o Young Boys da Suíça. O jogo marcou a reestreia do português Cristiano Ronaldo pelo time inglês na Liga dos Campeões. E ele precisou de apenas 12 minutos para marcar 1-0, mesmo fora de casa. De tanto pressionar, o Young Boys chegou ao empate no segundo tempo. Indamaleu tocou com o bico da chuteira para fazer 1-1. Já nos acréscimos, Lingard tentou recuar a bola para o goleiro, mas entregou no pé de Cibateu, que não desperdiçou. Young Boys 2, Manchester United 1, para delírio dos jogadores e da torcida, e para a tristeza de Cristiano Ronaldo. O Salzburg da Áustria foi à Espanha e teve a chance de abrir o placar contra o Sevilha. Mas a DM chutou o pênalti para fora. Pouco depois, os austríacos tiveram outro pênalti. Susic bateu e converteu 1-0. E não é que o árbitro marcou o terceiro pênalti para o Salzburg.
Sucite cobrou novamente, mas desta vez chutou na trave. Sorte do Sevilha, que não vacilou e chegou ao empate. Adivinhe como? De pênalti, claro, com Rakitic. Sevilha 1, Salzburg também 1. Na Inglaterra, o Chelsea, atual campeão da Liga, teve dificuldade contra o Zenit da Rússia. O gol da vitória só saiu no segundo tempo, com Lukaku de cabeça. Já a Juventus da Itália goleou o Malmo da Suécia, fora de casa. O brasileiro Alexandro abriu o placar de cabeça. Dybala ampliou de pênalti, mesmo escorregando. E Morata fechou o placar. E para terminar, o Bayern de Munique foi até a Espanha e não tomou conhecimento do Barcelona. Thomas Müller chutou de longe, a bola desviou na zaga e entrou, 1-0. No segundo tempo, Müller chutou na trave e no rebote, Lewandowski marcou o segundo. O terceiro foi parecido. Gnabry chutou na trave e, novamente, Lewandowski pegou o rebote para fechar a goleada. Barcelona 0, Bayern 3. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. E logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.